Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a gente poder falar hoje sobre Aristóteles, né? Não é qualquer autor, vamos falar sobre uma das figuras mais relevantes, mais importantes da história da filosofia aí, que é a figura aristotélica, que é a figura de Aristóteles. E assim, antes de começar a falar sobre ele, antes de começar a te explicar diretamente a teoria aristotélica, eu preciso contextualizar de algumas coisas. A gente vem seguindo uma ordem, né, que é a ordem acerca dos grandes autores da antiguidade grega. Nós falamos primeiro dos sofistas, né, nós falamos na verdade anteriormente sobre os pré-socráticos, falamos dos sofistas, falamos agora, né, sobre a perspectiva socrática, platônica, e estamos chegando em Aristóteles. Aristóteles é o último dos grandes autores dessa sequência da antiguidade. A gente não terminou ainda a filosofia antiga, falta mais uma aula ainda posteriormente a essa, mas é bacana você se ligar que a gente está falando de autores com uma relevância e com uma importância muito grande. Aristóteles, por exemplo, dentro do Enem, historicamente é o autor mais cobrado da história do Enem em filosofia. Entre todos os autores que já apareceram no Enem em filosofia, Aristóteles é o mais cobrado, é claro. Ele nem é o mais cobrado recentemente, mas se você pegar o Enem desde o início, ele é sim o autor com o maior número de questões. Isso mostra a importância histórica dele, a relevância dele e o quanto esse autor é um autor que a gente pode considerar e pode observar como sendo fundamental para a construção de um pensamento filosófico. E aí vamos lá, vamos começar a falar sobre ele. A primeira coisa importante a você entender é que o Aristóteles não é ateniense. Diferente, por exemplo, de Sócrates e de Platão, que são figuras nascidas em Atenas, né, que eram considerados, né, tinham a visão de ser um cidadão em Atenas, tinham direito a voto, a participação política. Não é o caso de Aristóteles, porque o Aristóteles não nasceu em Atenas. Na verdade, ele nasceu, né, ele nem nasceu numa das cidades do mundo grego. Ele nasce no império acima do mundo grego chamado Macedônia. E na Macedônia, ele nasce especificamente em uma cidade chamada Estagira. Então já apareceu também em alguns vestibulares chamando Aristóteles de Estagira. Você já fica sabendo que Estagira é a cidade de nascimento dele, na região que a gente conhece como Macedônia. Isso faz dele o que a gente chama de meteco. O Aristóteles é um meteco. O que significa dizer que ele é um meteco? Ele é um estrangeiro, né? Metecos é uma classe social, né? Uma divisão social existente em Atenas para aqueles que vinham de fora, para aqueles que eram estrangeiros, aqueles que vinham de outras regiões, que eram indivíduos livres, autônomos, mas que não possuíam direitos políticos, ou seja, os metecos não tinham direito à participação na ágora, à participação política, não tinha o meio título de cidadão, era um indivíduo livre, mas sem direitos políticos. Uma outra coisa importante é que ele vai para Atenas porque Atenas, à época, era o grande centro intelectual à época. E ele vai para Atenas para estudar na academia. A academia que é o nome dado à escola filosófica de Platão. E lá ele vai permanecer por décadas, né?
Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Sempre que você ouvir o termo peripatéticos ou caminhantes, significa os alunos de Aristóteles, ou melhor dizendo, os alunos do Liceu, que era a escola que ele vai fundar, que é a escola de pensamento que ele vem a criar, né? Ele tinha uma escola com um grande jardim, um espaço aberto, que ele ia andando e falando, e conforme ele ia andando e falando, você ia gerando os ensinamentos, e por isso caminhantes, os alunos iam seguindo Aristóteles atrás dele, tá bom? Uma outra coisa importante também a falar sobre o Aristóteles é que ele vai ser posteriormente o tutor de Alexandre Magno. Para quem não sabe, Alexandre Magno é também conhecido como Alexandre o Grande. Ele também era um cara da Macedônia e o Aristóteles vai ser tutor dele por grande parte da sua vida adolescente ali, servindo como um professor particular, um mentor, um professor de fato, ao longo de grande parte da sua trajetória. Tá? Mas tudo isso que eu falei aqui agora são perspectivas que têm a ver muito mais com a história dele do que com a teoria dele. E para falar sobre a teoria dele, a primeira coisa que eu quero te mostrar é a separação, a divisão existente entre a teoria do seu mestre, a figura do Platão, para a do Aristóteles. Diretor, vem comigo aqui rapidinho. Olha só. Presta atenção em mim porque isso é algo importante. A gente está falando aqui, né, vamos começar a falar hoje, sobre a chamada teoria do conhecimento. Não é a primeira vez que você ouve, né, aqui na aula, eu falar sobre teoria do conhecimento. Nós falamos sobre teoria do conhecimento lá na aula anterior, quando a gente estava abordando e falando ali sobre as questões que envolviam Platão. Eu te falei que Platão era um autor da teoria do conhecimento. E quando eu te falei sobre Platão, eu te falei o seguinte, preste atenção aqui em mim. Eu te falei que o Platão, ele é um autor que dividia o conhecimento em 2 tipos. Platão dizia pra gente o seguinte, Platão falava que o conhecimento ele tem um mundo chamado mundo sensível. Esse mundo sensível é o mundo dos sentidos, também chamado de mundo das sombras, beleza? E eu também te falei que o Platão também dizia que o conhecimento tem um outro caminho, além do mundo sensível. Platão falava que também existe um conhecimento que a gente nomeia e a gente chama aqui de mundo inteligível. Esse mundo inteligível é o mundo que a gente pode considerar, nós podemos colocar, como sendo aquele mundo que deriva da razão, que ocorre através do pensamento racional. Ou seja, o Platão é um autor que vai ser conhecido por nós como sendo um autor dualista. Por que dualista? Porque ele diz pra gente que existem 2 caminhos para o conhecimento. Só que o Platão também vai ser um autor que vai dizer pra gente que além de existirem 2 caminhos para o conhecimento, Platão dizia o seguinte, ele trazia uma valorização da razão. Ué, Leandro, como assim valorização da razão? Platão falava que o conhecimento verdadeiro ele só está no mundo das ideias. Platão falava que o conhecimento verdadeiro só está no mundo inteligível. Ou seja, o Platão dizia que é a razão que leva à verdade e, ao mesmo tempo, ele trazia uma ideia de desconfiança sobre os sentidos. Como assim desconfiança sobre os sentidos? Ele dizia que os sentidos são enganosos, que eles podem levar ao erro, ao equívoco, a serem observados como falsos. Tá? O que vai acontecer? Essa é a teoria platônica que nós já vimos na aula passada. O que vai ocorrer é que, posteriormente a Platão, vai surgir uma teoria oposta, que é a teoria de Aristóteles. Ué, Leandro, mas você não falou que Aristóteles é discípulo do Platão? Mas não é porque ele é discípulo que ele é obrigado a concordar com tudo que Platão dizia, né? Ele foi aluno dele durante muito tempo, mas vai criar uma teoria muito própria. E ele vai concordar com a seguinte visão. Ele vai dizer que, na verdade, o conhecimento humano ele é derivado de uma perspectiva que ele chama de mundo material. Como assim mundo material?
Aristóteles vai ser um autor que vai dizer pra gente que ele não crê muito na ideia de uma divisão entre razão e sentidos. Porque para ele, na verdade, o que existe é uma coisa só. O mundo material seria a razão mais os sentidos. Como assim a razão mais os sentidos? Aristóteles acredita e defende a perspectiva de que ao invés de eu separar mundo sensível e mundo inteligível, é tudo uma coisa só. Ele não divide o conhecimento. Para ele, razão e sentidos não se separam. São coisas que andam juntas. Os sentidos não são enganosos e são tão importantes quanto a razão. E aí a gente fala, então, que ele não é um autor dualista, que ele é um autor monista. Por que monista? Porque ele crê em um único tipo de conhecimento chamado mundo material. Ele discorda da ideia platônica de uma divisão do conhecimento. E aí, ele vai ser um autor que, diferente, por exemplo, do Platão, ele valoriza os sentidos. Ué, Leandro, como assim valoriza os sentidos? Ué, claro que ele valoriza. Se o Platão anteriormente dizia que os sentidos podem levar ao engano, ao erro, ele fala que não. Ele fala que os sentidos são fundamentais para a chegada ao conhecimento, que os sentidos são essenciais para o ser humano poder conhecer a sua realidade, observar o seu mundo, compreender o mundo ao seu redor. Então, vem comigo, ó. Platão divide o conhecimento em dois, sensível e inteligível, por isso chamado de autor dualista, duo, dois. Só que o Platão dizia que a razão garante a verdade e os sentidos levam ao engano. Aristóteles dizia que existe uma junção, razão mais sentidos. Essa junção faz que exista uma única forma de chegarmos ao conhecimento, que ele vai nomear do mundo material, a minha realidade. Esse mundo material, ele corresponde a observar o mundo onde a minha razão e os meus sentidos andam juntos, estão conjugados e não se separam. Isso faz dele um autor monista. Monista porque não traz a separação em dois, é tudo para ele uma coisa só. Ou seja, ele está valorizando os sentidos, algo que o Platão não realizava, porque ele vai colocar os sentidos em papel de destaque, ao colocar que os sentidos são importantes para a chegada ao conhecimento. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Nara, professor, você recomenda a República para ler? Olha, Nara, eu acho que esses livros de filosofia, todos esses clássicos, sempre são livros importantes de serem lidos, mas eu não acho que seja no ano de vestibular, tá? Eu acho que no ano de vestibular você tem que dedicar seus esforços, de sua energia, muito mais para estudar as matérias de forma que realmente sejam cobradas. A República é um livraço, mas é um livro que em muitos momentos dele você vai encontrar conteúdos que não tem nada a ver com vestibular. Eu acho que você pode deixar essas leituras para o seu ano que vem ou anos posteriores, que você vai ter um pouquinho mais de tempo livre, tá bom? Outra pergunta. Nara, Leandro, mas não era Platão que era aluno de Aristóteles? Quem é que morre e outro fica zangado com o pessoal que matou? Eu tô confusa. Nara, é uma escadinha, olha só. Sócrates foi professor de Platão. Platão foi professor de Aristóteles. Tá? Você está confundindo Sócrates com Aristóteles, tá bom? Vamos lá. Carlos, professor, aula nota 10. Parabéns pela didática. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Tem mais perguntas, diretor? Vai ver aí. Deixa eu ver. Beleza, tem uma pergunta no chat ali, ó. Ana Ju Esteves, é possível associar a visão monista de Aristóteles com o imperativo categórico de Kant, ou são ideias muito distantes? Ana Ju, são ideias distantes porque o imperativo categórico, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Quem não sabe o que é, fica tranquilo, né? Ele tem muito mais a ver com ética, com comportamento, ele tem outras preocupações, então não é uma coisa diretamente ligada aqui à visão que o Aristóteles trouxe pra gente, tá? O imperativo categórico tem a ver muito mais com escolhas que o indivíduo faz, com como o indivíduo escolhe agir, tá? Mas a gente vai falar disso mais pra frente com bastante calma. Kant é um autor importante, tem uma aula só pra ele, tá bom? Beleza. Vamos lá, tranquilidade. Olha só, depois que você entendeu isso aqui, eu preciso que você agora parta para uma segunda parte da nossa aula, que é a seguinte. Tá, Leandro, eu entendi. Beleza. Aristóteles é um autor que valoriza os sentidos. Aristóteles é um autor que vai dizer para mim, vai colocar que existe um fundamento essencial, né, e fundamental aí para o conhecimento de razão conjugada a sentidos. Entendi isso, perfeito, está claro para mim. Mas tá. E aí, o que ele faz a partir disso? Depois que ele entende que os sentidos são importantes, que os sentidos são fundamentais, que eles já ajudam a chegar ao conhecimento, aliados à razão, o que ele faz a partir disso? O que ele traz para a gente a partir disso? O Aristóteles vai criar, posteriormente a isso, a seguinte visão. Ele vai dizer para a gente de uma teoria que ele vai criar, chamada Teoria das Quatro Causas. O que é essa teoria das quatro causas?
A teoria das 4 causas é uma teoria dele que vai dizer que tudo existente no mundo, qualquer coisa existente no mundo, tem sempre, em toda e qualquer perspectiva, 4 causas. Que causas são essas? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Ué, Leandro, como assim? Causa formal, eficiente, final? Não entendi. Calma, não expliquei ainda. Respira aí, olha só. O que ele vai dizer? Ele vai falar assim, olha, tudo que existe ao nosso redor, tudo que eu posso entender pelo meu mundo material, tudo que a minha razão junto dos meus sentidos podem entender, sempre podem ser observados através de 4 causas. Causa material, formal, eficiente e final. O que é isso? Causa material é do que algo é feito. Como assim do que algo é feito? De que forma algo qual material forma aquela coisa? Deixa eu dar um exemplo para você. Olha, aqui tem uma garrafinha de álcool. Essa garrafinha de álcool está aqui porque a gente usa o álcool para apagar o quadro, tá? Repara, essa garrafinha de álcool, ela é feita de plástico. Se ela é feita de plástico, quer dizer que o material que a compõe é plástico. Vou te pegar outro exemplo. Aqui tem um paninho, que é o paninho que a gente usa para poder limpar aqui, né, o quadro. Esse paninho é feito de algum tipo de tecido, sei lá, o algodão, por exemplo, eu não sei. A causa material dele é algodão. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui para você. Aqui, você não está vendo, mas aqui do lado existe uma caixinha que a gente deixa para apoiar os pilões. Os pilões são as canetas, tá? Essa caixinha, ela é feita de madeira, ou seja, a causa material que nós temos é a madeira. Repara que tudo que existe ao nosso redor sempre possui uma causa material. A causa material é a matéria, é do que algo é feito. Essa caneta é feita de plástico de forma prioritária e eu posso ir indo e encontrar várias causas materiais para qualquer coisa. Esse quadro ele é feito de algum tipo de acrílico aqui, que foi colocado, né? Ou seja, tudo no mundo tem uma causa material. É do que um objeto é feito, é o que um objeto possui, quais são as substâncias que o formam, beleza? Agora, além da causa material, todo objeto também possui uma causa formal. A causa formal são as características de um objeto. Como assim as características de um objeto? A causa formal é a descrição que eu faço acerca de um objeto. Exemplo, essa caneta. Ela é uma caneta da cor vermelha, ela é uma caneta que tem uma tampa, ela é uma caneta de ponta média, ela é uma caneta recarregável, ou seja, são as características, são as definições que eu consigo trazer do que é essa caneta. Tranquilidade? E existe uma outra causa que é a causa eficiente. A causa eficiente, ela é quem transformou a matéria em caneta. Ou seja, essa caneta aqui, beleza? Essa caneta aqui, ela foi pegada um plástico que transformou ela numa caneta, numa carcaça de caneta. Tranquilo? Quem foi que fez isso? A pessoa que fez é a causa eficiente. É o responsável pela transformação. É o motor do processo. Tá? E tem uma causa final. O que é a causa final? É a finalidade. A causa final é para que serve essa caneta, por exemplo. A causa final também pode aparecer no vestibular com o nome grego, que é telos. Telos, beleza? Telos. Tranquilo? Então, a causa final da caneta é o ato de escrever no quadro. Ah, Leandro, e qual é a causa final, por exemplo, da garrafa de álcool? Vamos lá, a causa material é plástico. Causa formal. Ah, ela cabe aqui 500 ml, ela tem uma tampa azul, ela é transparente, ela tem letras vermelhas. Causa formal, características. Causa eficiente, quem fez? Eu não sei quem foi, mas alguém fez essa garrafa. Seja lá quem fez, é a perspectiva de causa eficiente. Ah, Leandro, e qual é a causa final? Para que serve? Olha, pode servir para muitas coisas. Pode acender uma churrasqueira ou para apagar um quadro, né? Ou seja, eu posso ter diferentes funcionalidades. A garrafa em si, ela serve para armazenar um recipiente líquido, no caso aqui, o álcool, né? Afinal de contas, o álcool tem funções mais interessantes que apagar o quadro. Então, por isso que eu falei da churrasqueira, tá bom? Tranquilidade? De boa? Deixa eu ver se tem aqui mais perguntas. Ainda não, né, diretor? Ainda não. Tá bom. Tem uma coisa importante aqui para a gente saber. Tem pergunta? Tem. Tem um monte. Deixa eu ajeitar aí as perguntas aí. Aline, professor, o que é monista? Fala de novo, por favor. Aline, pensa assim, ó. Se aqui é dualista porque tem 2, aqui é monista porque tem 1. Vem de mono. Mono é uma coisa só, tá bom? Tranquilo?
Luana, professor, quando começaremos a estudar Sociologia? Você já pode começar a estudar Sociologia pelas aulas da plataforma, tem todos os conteúdos da plataforma para quem for assinante, mas aqui nas aulas ao vivo, né, a gente vai começar a Sociologia mais pra frente, porque afinal de contas a filosofia surgiu muito antes, mas daqui a pouquinho as matérias vão se encontrar, tá bom? Lá pra semana, a gente tá na semana o quê? 4, 5? Né? 4. Lá pra semana 13, 14, a gente começa com Sociologia, tá bom? Joyce, professor, explica sobre a eudaimonia. Vou explicar, Joyce, é uma parte mais pra frente da aula, eu vou falar sobre isso sim, pode deixar. Luana, estudei no ProEnem ano passado e passei na UFBA, na Federal da Bahia. Sigo na assinatura do Pro porque amo as aulas do Léo. Beijão de Salvador. Pô, Luana, que prazer, ainda mais vindo de Salvador, né? A cidade, pô, mais maravilhosa desse país. Aí, disputa com o Rio de Janeiro, né? Mas assim, Salvador é incrível, incrível, gosto muito de Salvador. Laerson, causa final seria o resultado da material? Não, Laerson, causa final não é o resultado da material. Causa material é a matéria, é do que algo é feito. Sei lá, olha pra cá, essa régua, ela é feita de madeira. Parece uma régua enorme também, né? Ela é feita de madeira, ou seja, é do que ela compõe, é o que faz dela ser aqui o objeto que faz. Causa final é para que ela serve. Essa madeira pode servir para várias coisas. Essa madeira aqui, ela serve para fazer medição num quadro. Beleza? Então a causa material é do que um objeto é feito, a causa final é a finalidade desse objeto. Tranquilidade? Beleza, tranquilidade. Eu vou voltar em causa final muitas vezes ainda. Mas repara uma coisa comigo aqui importante. A partir do momento que ele falou que tudo no mundo tem 4 causas, que se eu quero entender o mundo material, o mundo ao meu redor, eu tenho que olhar para essas 4 causas, a gente entra num dilema. Ué, Leandro, como assim um dilema? É claro, porque se tudo no mundo tem 4 causas, o Aristóteles primeiro começa com objetos. Ele pode começar com uma régua, com um pano, Só que chega uma hora que o Aristóteles começa a fazer isso com animais. Começa a fazer com plantas. Por que com animais e com plantas? Porque ele quer conhecer o mundo material. Quer conhecer tudo que ele pode conhecer através da razão de sentidos. Então a gente costuma dizer que o Aristóteles é o fundador da biologia. É o primeiro biólogo já existente. Porque ele começou a pensar, se eu quero entender um animal, eu preciso olhar para ele. Eu preciso saber quais são as causas materiais, formais, eficientes e finais dele. E aí ele começa a dissecar animais, já abrir um animal para ver por dentro. Claro, um animal morto, mas ele começa a olhar por dentro. Começa a pegar uma planta e descrevê-la para saber as características. Se você hoje em dia tem botânica, tem veterinária, tem medicina, parabéns, agradeça a Aristóteles, porque ele é o primeiro a iniciar o processo de entendimento e descrição de plantas, animais, seres humanos. Porque para um médico hoje chegar para você e falar que você está com um problema, sei lá, no estômago e que tem que tomar um remédio tal, primeiro se conheceu isso, se entendeu esse estômago, se estudou sobre ele. Ou seja, alguém foi lá e falou, qual é a causa formal do ser humano? Qual é a causa material do ser humano? E começou a entender isso. Aristóteles é o primeiro a pensar sobre isso. E por isso ele é tão importante. Algumas pessoas chamam ele de o cientista, por ser o primeiro dos grandes pensadores a ter uma preocupação tão prática com a ciência como essa que eu acabei de citar para você. Agora tem um detalhe. Se ele começa a fazer tudo, com todos os animais, plantas, etc., ele acaba chegando no ser humano, né? E quando ele chega no ser humano, ele vai começar a olhar quais são as causas do ser humano. A causa material do que o ser humano é feito. Por um composto aqui, químico, biológico, legal. Né? Causa formal. O Leandro é um cara que tem 1,76 m de altura. O Leandro, ele tem barba, ele tem um cabelo meio grisalho, meio puxado, né? Totalmente grisalho, né? O Leandro, ele calça 42. Eu posso começar a falar características físicas do Leandro. Beleza. Causa eficiente. Da onde o Leandro veio? É dos pais dele, beleza? Que geraram a ele. Agora, qual é a causa final? Porque a grande pergunta dele vai ser, legal, se tudo no mundo tem uma causa final, qual é a causa final do ser humano? Para que eu sirvo? Pergunta para você não dormir, né? Para que você serve? Porque é isso. O Aristóteles vai fazer uma pergunta que é, para que o ser humano serve? Qual é a finalidade da existência humana? Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Né? E você pode estar pensando, gente, eu não sirvo para nada. Calma, respira. Para o Aristóteles você serve. Porque para o Aristóteles ele vai dizer que tudo no mundo tem uma causa final. Inclusive você, inclusive eu. E ele vai ter um discurso muito coaching, gente. Você vai preparar, bem motivacional. Por quê? Ele vai dizer assim, que a causa final do ser humano, a finalidade da existência humana, a finalidade de qualquer ação que o homem venha a ter, segundo ele, é uma só. É alcançar a felicidade. O coaching, né? Ele podia ser hoje em dia um palestrante coaching. Porque ele vai dizer assim, você existe para ser feliz, né? Você existe para gerar felicidade, para ser feliz, para alcançar essa felicidade. E esse discurso é o discurso que depois vai rodear grande parte da figura religiosa cristã.
Tá? Aristóteles é um dos grandes influenciadores de São Tomás de Aquino, da religiosidade do século XIII. Por quê? Vai surgir uma perspectiva de que o homem existe para alcançar a felicidade. Que o grande motivo da minha existência é ser feliz. Agora, é claro, eu posso ser feliz de muitas formas. Tem muitos caminhos para isso. E aí é a discussão que a gente vai ter. Tá? Alguém tinha perguntado antes na aula aqui o seguinte, ó. Alan, você pode explicar eudaimonia? Posso. Eudaimonia é felicidade para Aristóteles. Eudaimonia. Eudaimonia é como Aristóteles vai dizer que é a felicidade. Eudaimonia é felicidade como fim. Então, eudaimonia e felicidade são sinônimos, é a mesma coisa para Aristóteles, né? Eudaimonia é pensar a felicidade como meu fim, como meu telos, como meu objetivo de existência. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para encontrar a eudaimonia. Essa felicidade como um fim humano, como uma necessidade do homem, tá? Deixa eu responder perguntas para não acumular. Vamos lá. Tem mais, diretor? A última que eu li foi da causa final, do Laércio e do Tiago. Vamos lá. Tá, então, beleza. Já foi do Thiago. Gustavo. Gustavo ali embaixo tem uma. Gustavo de Aguiar Vieira. Tá. Final é a finalidade do produto? Gustavo, é a finalidade de qualquer coisa, não só de um produto, tá bom? Mas é isso mesmo. Carlos, mas foi Aristóteles quem criou o termo biologia e por que Hipócrates é o pai da medicina, o que ambos têm em comum? Carlos, olha só, ele não cria o termo biologia, só diz que ele é o primeiro a exercer uma função que a gente hoje em dia chamaria de um biólogo, tá? E Hipócrates vai ser ligado à medicina, né? A medicina é um ramo derivado dos processos, evidentemente, biológicos. E veja bem, gente, falar que uma pessoa é o criador, é o pai, é porque é o primeiro a exercer uma atividade. Mas é óbvio que hoje em dia a biologia é muito mais ampla do que simplesmente dissecar um animal. Beleza? Então a gente vai tendo aí vários pais para as coisas, mas Aristóteles é um dos responsáveis essenciais para o que a gente chama de biologia hoje, tá? Maria Eduarda, na minha cabeça a causa final seria a morte. Pô, Maria, meio dark, hein? Meio dark, a causa final é a morte. Veja bem, você pode dizer que a morte é algo inevitável, né? Algo existente em relação à realidade humana. Mas ele quer saber qual é a finalidade de existir do ser humano. Se eu falar que a minha finalidade é a morte, eu existo para morrer. Se eu existo para morrer, porra, eu vou morrer com 1 ano. Né? Não faz sentido. Porque a causa final é aquilo que eu vou ter objetivo. Para que serve a coisa. Né? Se eu fosse serviço para morrer, não vale a pena existir. E ele vai dizer que não. Que você tem que existir para alcançar uma parada que ele chama de eudaimonia, que ele chama de felicidade, tá? Agora tem um detalhe importante. Quando eu falo para você que o homem nasce para ser feliz, que o homem nasce para encontrar eudaimonia, pessoal botou no chat, Maria tá sede. Chegou. Maria desistiu da vida. Calma, gente. Ela quis dizer que seria o fim do homem, a morte, né? Não que o homem quer morrer. Calma, respira, galera. Olha só. Tem uma coisa importante aqui que a gente falar, que é o seguinte. O Aristóteles, quando ele fala que a causa do final do homem, o motivo do homem existir, né, é a felicidade, ele tem que falar o caminho, né? Porque assim, beleza, eu nasci para ser feliz. Vãozão, gostei. E aí, o que eu faço agora? Eu dou aula? Eu faço o quê? Eu vou comer um lanche ali? Eu vou tirar uma soneca? Eu vou, o quê? Eu vou trabalhar? Eu vou pra piscina? Eu vou tomar um refrigerante ali na esquina? Eu vou tomar um cafezinho? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no sofá? Né? Ou seja, ele tem que me falar o caminho para ser feliz. E aí ele vai dizer o que para ele leva a essa daimonia, o que para ele leva a essa felicidade. O que ele vai dizer pra gente? Que a felicidade para ser alcançada depende de 2 coisas. 2 coisas. Para ele, a primeira coisa que eu tenho que ter para poder ser feliz é ser ético. Ué, ser ético? Sim. Ele fala que eu só alcanço a felicidade. Cara, olha isso aqui é importante, tá? Eu só alcanço a felicidade através de uma coisa que ele vai chamar de justa medida. Como assim? O que é justa medida? Né? É um meio termo dos comportamentos, ou seja, a justa medida é o não ter nem falta nem abundância, nem exagero nem escassez, nem excesso e nem ausência. Ou seja, justa medida é levar uma vida com um meio termo. Eu devo buscar o meio termo em tudo que eu faço. Eu não posso ser um professor, por exemplo, muito afetuoso, nem alguém grosseiro.
Eu não preciso ser alguém que fale rápido demais nem devagar demais. Eu não preciso ser um indivíduo que seja feliz o tempo todo nem triste a todo momento. Eu não preciso ser um indivíduo que faça nada com exagero para um lado nem para o outro. Tem que ser uma balança. Pense mediana, pense justa medida como meio termo, mediana, uma balança. Ser ético para ele é buscar comportamentos medianos. Eu não tenho que ser a pessoa que vai estudar 20 horas por dia, nem tenho que ser a pessoa que não estuda nada. Eu tenho que encontrar medianas em tudo que eu venho a fazer, em tudo que eu venho a querer, em tudo que eu venho a desejar. Porque é essa mediana que ele vai dizer que vai levar o homem a ser ético. E ser ético é um dos caminhos para a gente conseguir alcançar essa felicidade, segundo ele. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Nara, não entendi a teoria das 4 causas. Choro. Nara, vem pra cá, olha só. A teoria das 4 causas é o seguinte. Aristóteles é um autor que quer saber como o homem adquire conhecimento. Ele fala que o homem adquire conhecimento no mundo material. O que é mundo material? Razão mais sentido juntos. Para ele, a razão e sentido juntos levam o homem a entender o mundo. Se eu quero ter a razão e sentido juntos, ele fala que o caminho para usar isso é através da teoria das 4 causas, que é olhando e observando tudo no mundo a partir dessas 4 perspectivas. Eu tenho que olhar a causa material, formal, eficiente e final de tudo no mundo para poder adquirir conhecimento e entender minha realidade, tá? Davi, a causa final do homem não é a reprodução, assim como todos os animais? Então, Davi, por Aristóteles não. Para ele não. Para ele, a causa final do homem é a felicidade, né? Por isso a gente fala que é a teoria aristotélica, né? Na teoria aristotélica, na visão do Aristóteles, não. A causa final do homem para ele é alcançar, é buscar, é lutar, é tentar encontrar esse processo de felicidade, né? Ele vai trazer uma reflexão muito mais ideológica do que só falar de reprodução, que é algo que, evidentemente, aspectos biológicos colocariam para outros animais. Ele está colocando o homem de forma diferente disso, né? De uma forma diferenciada em relação a isso. Vamos lá. Gustavo, se Platão treinou Aristóteles e depois ele criou sua própria ideia do conhecimento, ele não acreditava no mestre dele? Então, Gustavo, ele não é porque que ele confiava no seu mestre, não é porque ele de alguma forma admirava a figura platônica que ele é obrigado a concordar com Platão, né? E isso, inclusive, traz muito a nos ensinar sobre hoje em dia. Ele mesmo discordando de Platão, ficou 20 anos na Academia Platônica estudando para com ele, porque respeitava os posicionamentos platônicos, né? Isso traz muito mais para a gente de informação e de conhecimento e até de aprendizado de como é importante discordar do diferente sem necessariamente entrar em conflito com o divergente, né? Platão e Aristóteles demonstram isso para nós em larga escala, tá? Vamos seguir. Uma coisa importante aqui é que ele fala que para ser feliz, para alcançar minha finalidade, que é o telos, eu tenho que tentar ser ético. Legal. Só que ele vai falar que além de ser ético, além de ter essa ética, eu também tenho que ser político. E aí você fala, pô, Leandro, ser político? Pô, como assim ser político? Eu tenho que virar o Lula, eu tenho que virar o Bolsonaro, eu tenho que virar o Michel Temer, eu tenho que virar a Dilma, o Fernando Henrique, eu tenho que virar o Nicolas Ferreira, eu tenho que virar o Tarcísio, o Cláudio Castro, o Eduardo Paes? Não, respira. Acalma o coração, tá? Não. Porque quando ele fala de ser político, o que ele quer dizer é o seguinte, ser político para ele é porque, na visão aristotélica, todos nós somos animais políticos. Como assim, na visão aristotélica, todos nós somos animais políticos? Na visão aristotélica, todo ser humano necessariamente é um ser que nasceu para a perspectiva de ser político. O que é ser político? É ser social. Ele fala que o homem é um animal político. Eu nasci para viver em grupo. Eu nasci para viver coletivamente. Ele fala que é impossível alcançar a eudaimonia, essa felicidade como fim humano. É impossível encontrar essa eudaimonia e chegar a ela pensando de forma individual. Eu preciso prezar pelo bem comum. Eu vou repetir. Para alcançar a felicidade eu preciso de política, que é a vida em comunidade. Eu preciso pensar no bem coletivo. Eu vou repetir, para ficar bem claro. Eu preciso pensar no bem comum, preciso pensar no bem coletivo. Onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda que o Aristóteles vai dizer assim, olha, quer ser feliz, indivíduo? Quer ser? Primeiro, seja ético. Siga meio termo nas ações, sem exageros, sem faltas, sem excessos. Segundo, entenda que você só é feliz coletivamente. E entenda que você tem que prezar pelo bem coletivo. Você tem que prezar pelo bem das pessoas. Você tem que prezar pelo bem coletivo das pessoas ao seu redor. Porque é isso que vai te levar à felicidade. É isso que vai te levar à eudaimonia. Então, para quem se perdeu, vem comigo. Tudo no mundo tem 4 causas.
o homem também tem. A causa final do homem, também chamada de telos, é a eudaimonia, felicidade. Como que eu chego a ela? Eu sou ético. Eu adoto um comportamento de justa medida, encontrar o meio termo das ações. 2, eu sou político. E quando eu falo que eu sou político, é porque eu vou buscar uma vida baseada num bem comum, num bem não só meu, mas também das pessoas ao meu redor. Tá bom? Pessoal que é de print, quem curte print, tira o print aí. Tira o print aí. Beleza? Quem é de print, tira o print, ó. Tirou. Beleza? Foi. E quem não é de print, vem pra cá. Deixa eu responder mais perguntas agora aqui, diretor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas, diretor, depois dessa do Gustavo aí? Tá, vamos lá. Guilherme, a busca da felicidade que Aristóteles fala vai contra a ideia de Diógenes de se apegar com tudo. Desculpa se viajei no pensamento. Guilherme, olha só, primeiro que Diógenes não fala de se apegar com tudo, é desapegar de tudo, né? O Diógenes fala de você desapegar dos bens, mas o Diógenes ele quer defender a ataraxia, não felicidade. A gente vai ter aula sobre isso, é a próxima aula inclusive, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar aqui uma paradinha interessante para eu te mostrar. O Aristóteles, ele é um autor que ele fala o seguinte, né? Ele fala que todo homem tem que ter como virtude, a sua virtude ética, a sua qualidade, buscar o meio termo, buscar essa justa medida, esse mediana. Isso vai levar à felicidade. Ele também fala que política é a busca do bem comum, que política é pensar coletivamente, não pensar somente em mim. Eu vou alcançar a felicidade pensando coletivamente. Qual o ponto importante pra gente? O ponto importante pra gente é que quando ele começa a falar sobre política, é óbvio que você pensa em governo. Tá, Leandro, então como é que tem que ser o governo para Aristóteles? Se ele fala que política é para fazer o bem de todos, e a pessoa é realmente feliz e ética quando ela segue o meio termo, pensa comigo, como que será que é a política para ele? 1, os políticos têm que buscar o bem comum, o bem de todos. 2, os políticos têm que buscar o meio termo. Então ele vai dizer, diferente, por exemplo, de Platão, que falava que tem que ter um governo ideal, a cidade ideal platônica, Aristóteles não fala nada disso. Tá? O Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, toda forma de governo pode ser boa ou ruim. Toda forma de governo pode ser boa ou ruim. E agora eu preciso da atenção de vocês. Olha pra mim, indivíduo, olha pra mim, acorda. Não se assusta não, Racine. Olha só, olha pra mim, acorda, presta atenção. Primeira coisa, pra ele não existe forma de governo ideal. Pra ele não existe forma de governo ideal. Não tem forma de governo ideal. Tranquilo? A partir disso, ele fala o seguinte, que os governos podem ser bons ou ruins se os governos seguirem isso aqui ou não seguirem isso aqui. O governo vai ser bom, justo, legal, se ele buscar o bem comum e os seus governantes buscarem a justa medida. O governo vai ser ruim, negativo, pejorativo, se não buscar o bem comum e não buscar a justa medida. Tranquilo? Então ele vai dizer o seguinte, dá para um rei ser bom? Um rei, um cara ser bom? Dá. Pode ter um governo excelente na monarquia, segundo ele. Se esse rei for uma figura que busque o bem comum e que adote a justa medida. Esse rei tem que pensar no bem de todos, não só dele, e tem que tentar ter meio termo nas suas ações. Se ele fizer isso, é um governo bom, é uma boa realeza, é uma monarquia que funciona. Agora, como que esse rei pode ficar ruim? Se esse rei começar a priorizar somente a si, somente ao seu grupo, se esse rei começar a não adotar a justa medida, aí deixa de ser uma realeza, uma monarquia, e vira uma tirania. Ele vira um tirano, alguém que manda sozinho, privilegiando somente a si mesmo. Algo negativo, algo problemático. Mesma coisa é o seguinte, dá para um grupinho de pessoas ficar no poder e fazer um bom governo? Dá. Se esse grupinho de pessoas ficar no poder e fizer um bom governo, é uma aristocracia. São um pequeno grupo, por isso aristocracia é um pequeno grupo. Esse pequeno grupo governando, pensando no bem, nas pessoas, tentando ser ético e por aí vai. Agora, esse grupinho, caso ele comece a priorizar somente a si mesmo, ficou tudo bem? Não. Se ele começar a priorizar somente a si mesmo, vira uma oligarquia. Lembra quando você aprendeu a história do Brasil? Você aprende assim, ó, república oligárquica. O que é a república oligárquica? É aquela república onde existiam várias oligarquias. Café com leite, lembra disso, de história? Por que a gente chama de oligarquia? Porque era um grupo de pessoas, mas que pensava somente neles.
Por isso seria um governo injusto, porque não pensava no bem comum, tá? E ele também vai dizer que a democracia pode ser boa ou ruim. A democracia ela vai ser boa se esse governo democrático pensar no bem comum, no bem de todos. Se esse governo democrático tentar encontrar uma justa medida, um meio termo nas relações. Agora, se esse governo democrático priorizar somente seus próprios interesses, priorizar somente suas próprias vontades, aí, filhão, vira uma demagogia, um governo demagógico, é um governo que pensa somente em si, somente nas suas vontades, somente nos seus interesses, aí no caso. Pergunta, vamos lá. Tem pergunta aí, diretor? O pessoal tá reclamando que eu dei o grito aí, né? Pô, desculpa, o pessoal tá de fone aí. Foi mal, perdão. Tá? Foi mal, vacilei. Olha só. Deixa eu ver aqui. Beleza. Professor, o que é aristocracia? A Alice perguntou. A aristocracia é um grupo de indivíduos que está no poder. Você pode ter aristocracia em vários momentos da história. Sem ter um grupo no poder, eles são aristocratas. Tranquilidade? Belezinha? Meus queridos, por hoje é só. Por hoje é isso aí. Eu quero que vocês saiam dessa aula hoje sabendo o que é mundo material para Aristóteles, quais são as 4 causas da teoria aristotélica, entendendo o que é telos, ou seja, a ideia de finalidade, entendendo o que é eudaimonia, felicidade como fim humano, que você entenda quais são os caminhos para essa eudaimonia, ou seja, a ética da justa medida junto da política do bem comum, e que você entenda que para Aristóteles não tem governo perfeito, governo ideal. O governo ele vai ser bom quando ele buscar o bem comum e ele tiver justa medida. Beleza, meus queridos? Forte abraço, até semana que vem, falando de filosofia helenística. Valeu, até mais! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.